Boa tarde, gente. Meu nome é Geraldina. Juntamente com Emily e Vitória, nós vamos apresentar o tema Fisiologia da sucção. A nossa apresentação ela está dividida em tópicos, que são eles características gerais da sucção, características da boca do recém-nascido, maturação neuromuscular pré-natal, mecânica da sucção, ritmicidade succional, mecanismo do reflexo da sucção, reflexo de aleitamento, a sucção durante o choro no idoso e no coma. A sucção é um movimento que se inicia pelo contato dos lábios do recém-nascido com o mamilo materno, sendo que pode se dar início também pelo contato do dedo ou chupeta, com o lábio. É um fenômeno de natureza reflexa do tipo alimentar, visto que visa a ingestão do leite materno, que é o único alimento do recém-nascido. É um fenômeno nato, já que a resposta succional face à aplicação de um estímulo aos lábios do lactente apresenta-se muito precocemente. Então, a sucção, ela se refere ao reflexo próprio da espécie que nasce junto ao indivíduo, e trata de um fenômeno intrinsecamente vital. A sucção, ela é mantida durante toda a vida e pode persistir até em estágios avançados do coma. Falando da maturação neuromuscular pré-natal um pouco, o sistema neuromuscular ele não se desenvolve uniformemente porque as estruturas da boca amadurecem mais precocemente que as das extremidades. Por exemplo, a boca deve de fato cumprir muito inicialmente, na mesma vida intrauterina, funções vitais, como é a sucção, a deglutição do líquido amniótico, logo após a nascer. Logo após a nascer, ele deve ter seu sistema neuromuscular prestes para cumprir funções tão básicas como a respiração, a sucção e a deglutição do leite, que recebe através da amamentação, e ao mesmo tempo que já pode defender-se como reflexo, que tem esse propósito, como são os reflexos defensivos das vias aéreas, no caso a tosse e o espirro, ou desenvolvendo atividade antiaboral do esôfago, como sucede com o vômito e a regurgitação. Além disso, a boca tem a capacidade de detectar as variações ambientais, que sejam elas mecânicas, químicas, térmicas, enfim. Tem-se que na 11ª semana de vida intrauterina, a estimulação nasobucal determina um reflexo multigeral, como o reflexo lateral de todo o corpo. Logo após a resposta frente à estimulação labial, se torna mais localizada e aprimorada, especificamente manifestando reações focais e oculares. Então, o estímulo do lábio inferior faz com que a boca se feche, seguida, às vezes, de deglutição. Evidenciam-se movimentos respiratórios básicos por volta da 16ª semana e, em poucos dias, o reflexo do vômito. A sucção ela só pode ser perfeitamente detectada na 29ª semana, contudo, está totalmente aperfeiçoado na 32ª semana. Características da boca do recém-nascido. A boca do recém-nascido, ela se caracteriza pela sua sensibilidade gustativa e tátil, que vai permitir o reconhecimento dos objetos e o próprio mamilo materno. Então, a sensibilidade dos lábios é maior que das polpas digitais, o que persiste até a vida adulta, o que faz com que o bebê leve tudo à boca. Então, a parte anterior também é extremamente sensível a estímulos mecânicos e forma a fronte. Essa fronte chamada fronte lingual, se posicionando entre os lábios com função de detecção, conhecimento do mundo externo, a partir dos receptores de tato do sistema língua-labial do bebê, integram-se reflexos da formação reticular que regula, por uma parte, a respiração, por outra, a sucção, deglutição, a postura da cabeça e do pescoço durante a amamentação, A boca ela foi considerada uma camada sensorial, porque além da fronte lingual existiriam outros grandes conjuntos de receptores no palato mole, na parede posterior da faringe e na ATM. Aqui do lado nós estamos vendo, um esquema que ele representa as estruturas constituintes do sistema da fronte língua-labial, ricas em mecanorreceptores e que é o ponto de partida do reflexo da sucção, Essas estruturas que nós estamos vendo que é o rebordo gengival superior, a língua, o lábio superior, a futura linha oclusal dental, o lábio inferior e o rebordo da gengival inferior. Rebordo gengival inferior. Então, agora nós vamos ver um pouco da mecânica da sucção, e explicar os eventos mecânicos dessas 3 etapas.
Então, nós temos a primeira etapa, que é a produção da pressão negativa intrabucal, a promoção da pressão positiva intraoral, e a terceira, que é a fase da deglutição associada ou consectária, acoplada, no caso. Bom, nós temos a primeira etapa, né, que é o vácuo, no caso, né, que a pressão oral é menor que a atmosférica, né, aproximadamente 2 a 4 centímetros de água, que ocorre com a posição elevada da mandíbula por ação tônica dos músculos levantadores da mandíbula, né. Então, vai com esses músculos que vai acontecer um selamento anterior da boca ao língua labial, convergência da língua com os lábios, ocasionado pela contratilidade da musculatura extrínseca da língua, a contração do orbiculador dos lábios e, secundariamente, de outros músculos faciais, que é o zigomático levantador e de comissura labial. Então, que vai ocorrer um selamento posterior da boca, o língua-palatino, ocasionado pela contração do esfíncter funcional língua-palatino, que vai ser determinada pela elevação da base da língua e pelo músculo palato-glosso, né, e o do descenso do véu. Do palato, devido ao relaxamento do véu e da úvula, o que forma uma câmara hermética fechada, né, suscetível a determinado vácuo. Com esse vácuo existe a formação da colher glóssica, né? A língua promove uma depressão central, a ponta da língua se ergue e a base aumenta a sua elevação. Então, com a colher formada, a mandíbula se deprime. Essa mandíbula se deprime sem haver abertura dos orifícios anteriores e posteriores da boca, que vai exercer a pressão negativa na boca, que é a compressão labial, que ou seja, é a contração, ou seja, é a contração do orbiculador dos lábios e do bucinador, seguido da depressão da base da língua, que vai ocorrer por conta do abaixador infra-iônicos, ocasionando no abaixador da mandíbula e do corpo da língua, aumentando a pressão negativa por ampliação do compartimento hermético. Na segunda etapa, a pressão se torna positiva graças ao levantamento da mandíbula pela contração dos levantadores da mandíbula, elevação da língua pelo músculo palato-glosso, posicionamento elevado da mandíbula, língua e bucinador ainda contraído, exerce uma pressão positiva da cavidade oral, certo? Então, gente, nessa segunda etapa que eu já falei, recapitulando, né, que é caracterizada pela promoção da pressão positiva, então após a pressão negativa se estabelecer, o líquido está depositado na língua, a mandíbula se eleva para gerar pressão positiva. O alto posicionamento da língua e mandíbula determina a pressão positiva, onde a língua passa de côncava para convexa, conduzindo o leite para trás. Já nessa terceira etapa, que é a fase de deglutição associada, nós vamos ter que a abertura do esfíncter língua-palatino pelo músculo levantador do véu palatino e o ioglosso, as narinas tampadas pelo véu palato, que vai ocorrer por conta do levantador do véu do palato, que ocorre a depressão da base da língua pelo ioglosso, a laringe arremessada para frente e posicionamento da epiglote pelo músculo tireoideu. Então, gente, só para uma melhor compreensão, nessa fase abre-se o esfíncter língua-palatino e o orifício posterior nasal é ocluído pelo véu palatino por contração da úvula. E, ao mesmo tempo, a parte posterior da língua se deprime, favorecendo a impulsão do leite para trás, né? E aí nós temos, né, a deglutição. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitória e vou estar dando continuidade à explicação de Geraldina, falando um pouco sobre a ritmicidade succional. Então, o processo que foi descrito por Geraldina, ele vai ser repetido N vezes. Isso vai depender muito do volume a ser succionado. Então, nós sabemos que as 3 etapas que foram descritas, elas vão ser repetidas, mas nem sempre a terceira fase ela é seguida pela segunda. Pode acontecer, são 2, 3 ou 4 sucções, e então somente acontece a deglutição acoplada. E
Outro ponto importante é que a ritmicidade succional ela vai depender do sistema nervoso central, mais especificadamente do padrão rítmico de descargas. E esse padrão, muito provavelmente, está localizado na amígdala límbica ou no corpo amigdaloide. Apesar de também existirem argumentos que suspeitem que algo similar exista na formação reticular bulbar e também da existência de um sistema sincronizado, bem coordenado, com a respiração, já que a respiração ela vai ser modificada durante a sucção. Então, nessa fase de sucção rítmica, intervêm mecanismos reflexos. E esses mecanismos eles são iniciados pela excitação de proprioceptores orais, situados na região frontilingolabial. Então, quando a região em torno do mamilo ela é pressionada, esses proprioceptores são excitados. Então, existem proprioceptores na mucosa da língua, também na base da língua e também proprioceptores paraepiglóticos. Vou falar um pouco agora sobre o reflexo da sucção. Então, durante a sucção, quase que simultaneamente, vão acontecer modificações respiratórias, posturais e também a deglutição. E isso vai fazer com que essa resposta neuromuscular da formação reticular, ela seja bem complexa. Então eu vou explicar ela como um todo e depois eu vou fazer um resumo do que eu disse em passos, em 3 passos. Então, inicialmente, esse reflexo ele vai ser constituído pelo sistema língua-labial, mais precisamente pelo lábio do bebê. Então, os receptores presentes no lábio do recém-nascido, eles vão detectar o bico do mamilo e levam os músculos labiais, no caso, o orbiculador dos lábios e os controladores das comissuras, a se contraírem. Então, esses músculos eles vão se contrair firmemente em torno do mamilo. E isso vai caracterizar o selamento hermético. Esse selamento hermético vai ser decorrente da contração isotônica, que posteriormente vai ser predominante no músculo orbicular dos lábios e no bucinador. Esses são excitados pelo 7º par. Dessa forma, o colo do mamilo ele vai ser comprimido entre o reborno gengival superior e a ponte da língua. Já o reborno gengival inferior, ele vai ser coberto pela depressão da mandíbula e da língua, com o auxílio dos músculos da língua, no caso hipoglosso, gengiglosso, estiloglosso, palatoglosso e estiloióideo, que são inervados pelo 12º par ou nervo hipoglosso. Além disso, também vai haver uma participação dos músculos depressores da mandíbula. Esses músculos depressores da mandíbula vão ser excitados pelo 5º par. O fenômeno que eu descrevi, ele vai gerar uma certa pressão negativa na boca do bebê, que é o primeiro passo, né, da sucção. E esses movimentos mandibulares, eles vão ser excitados pelo músculo da mastigação, inervados pelo trigêmeo. Então, quando a mandíbula desce, o mamilo aumenta quase que 3 vezes e a língua também vai mudar de comprimento. Resumidamente, então, o que vai acontecer? Primeiro passo, né? Vai ser a excitação dos mecanos receptores frontilingolabial, como está aí no slide. E essa excitação desses mecanos receptores, através da via aferente do trigêmeo, vão determinar a sensação língua-labial no tálamo, através dos núcleos espinhal e sensorial principal. Além disso, vão chegar aferências à formação reticular no núcleo mesencefálico do trigêmeo. E o segundo passo, né, depois que isso acontece, então a excitação do núcleo supratrigeminal, a partir do núcleo mesencefálico do trigêmeo, vai levar à resposta facial, que vai ser a contração dos músculos dos lábios, no caso o bucinador e o orbicular, a resposta da língua, a depressão da mandíbula, toda aquela resposta que eu descrevi anteriormente. E o terceiro passo é que essa resposta conjunta desses músculos motores, desses núcleos motores, no caso o 7º, o 12º e o 5º, vão determinar o selamento hermético. Sabe-se que o músculo mais ativo é o bucinador e o menos ativo é o elevador da mandíbula. Então, essa pressão intraoral sozinha, que acontece na sucção, ela não vai ser suficiente para fazer com que o leite
do sistema canalicular e glandular da mama saia. Então, é de suma importância um outro reflexo, que é o reflexo de aleitamento. Eu acabei de explicar o reflexo da sucção e Emily vai dar continuidade explicando o reflexo de aleitamento. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre reflexo de aleitamento, também conhecido como reflexo de Ferguson. Como a gente pode ver aí na imagem através do esquema, ele se inicia com a pressão do mamilo, né, por língua e pelos lábios, o que gera impulsos aferentes, que além de dirigir aos núcleos relacionados à sensibilidade talâmica, eles sinaptam no hipotálamo com os núcleos supraóptico e paraventricular, que quando estimulados, eles secretam a ocitocina, né, que é um hormônio peptídico, e quando a ocitocina segue a via axonal do feixe supraóptico neurohipofisário, determina a liberação do hormônio a nível da hipófise posterior ou da neurohipófise, e a ocitocina liberada na hipófise posterior, ela circula pelo sangue e é fixada pelos receptores de membrana, né, em estruturas sensíveis aos seus efeitos. Em particular, na glândula mamária, são as células mioepiteliais, né, que quando se contrai, pressiona o ácido glandular, que permite o esvaziamento de leite, que é eliminado pelas vias galactóforas. Além disso, vale-se ressaltar, né, que a ocitocina, ela age na musculatura uterina, que já está sensibilizada ali pela ação potencializadora dos estrógenos, e também age na musculatura lisa vascular, provocando o aumento da pressão arterial sistêmica, né? Falando um pouquinho agora sobre a sucção durante o choro, o choro ele também se deve a falando um pouquinho agora sobre a sucção durante o choro, o choro ele também se deve a mecanismos reticulares do tronco do encéfalo, produzido por estimulação diencefálica, o que perturba a resposta fisiológica da estimulação tátil do mamilo ou da chupeta. Quando a criança chora, a câmara bucal ela não fica submetida a um sistema pressórico negativo e não responde aos estímulos locais, como por exemplo a pressão, né? Então, dessa forma, não seria possível gerar o reflexo succional. A boca ela fica bem aberta e a língua fica separada do lábio inferior e do palato. A estabilidade do diâmetro das vias aéreas também fica alterado, que não acontece, né, durante o repouso ou a alimentação. E essa alteração das vias aéreas observa-se constricções irregulares, né, durante a expiração do choro. Com relação à sucção durante o choro, né, a sucção ela persiste até a penúltima etapa do coma, que é quando o paciente ainda está em estado de alerta, mas não interage com o ambiente e o cérebro ainda mantém suas funções automáticas, né, sendo o reflexo de sucção uma delas. E com relação, né, à sucção no idoso, ela é de grande importância para o idoso teoricamente desdentado, porque ele utiliza a sucção, né, mediante canudos para fazer a sua alimentação, né, principalmente quando já é um idoso mais debilitado. O livro que nós usamos, né, ele traz uma passagem bastante interessante sobre a mitologia grega, onde o oráculo ele clamava na charada misteriosa pelos 3 animais homens: aquele que anda em 4 patas e chupa, aquele que anda em 2 e pode chupar se necessário, e aquele que anda em 3 e requer chupar para continuar vivo, né? Se tratando aí da criança que mama, do adulto que pode fazer sucção caso seja necessário, e do idoso que normalmente debilitado ou desdentado requer fazer a sucção para continuar vivo, né, para continuar se alimentando.